Oi, eu sou a Maria. E eu sou o Bruno. E esse é o nosso Cosmo Astral. E hoje, né, como o nosso segundo episódio, a gente tá agora no terceiro, né? No começo dá pra contar. Vou puxar mais uma carta, enquanto a gente não tá fazendo ao vivo, pra vocês fazerem a pergunta ou dar um tema. Mas vocês também podem fazer um tema inicial pra gente fazer o próximo bate-papo. Então vamos ver o que as cartas hoje... Quer puxar, Bruno, uma? Quero. Então dessa vez vamos você. Eu quero abrir elas. Que a carta costuma me chamar, sabe, Maria? É essa aqui mesmo. Vamos lá. Olha, Júpiter, crescimento. Ai, que amei. maravilha, eu adorei. Dia bem auspicioso que é hoje essa carta. Eu não disse que a carta me chama. Ei. Eu gosto. Júpiter, crescimento. Júpiter, o grande benéfico, não é? É aquele que quando completa o ciclo dele e volta para o lugar onde você nasceu, depois de 20 e alguns anos, esqueci. Quando ele volta exatamente para aquele grau, ele te dá um presente. Então, a cada mais ou menos 25 anos, a gente está ganhando um presentão de Júpiter aí. 25, 50, 75, e quanto mais a gente for durando aí. Júpiter tem uma característica, ele é representado por Zeus, né? Que é o deus dos deuses, não é? O principal. Então, na mitologia Júpiter, Zeus foi quem libertou a Terra da opressão de Cronos, né? Quem liberta Gaia, enfim. E aí ele é representado, né, na astrologia também pelo signo de Sagitário. Ele rege o signo de Sagitário, primordialmente, que foram os centauros que na mitologia criados também pelos Zeus para serem os justiceiros aqui na Terra e também agirem nessa questão da liberdade e a coisa da missão, né, de migrar para os lugares para espalhar sua justiça. Essa era a função. Por isso a liberdade dos centauros. Isso. Essa era a função dos centauros, né? Então, quando a gente fala de Júpiter, a gente também tem que falar num âmbito de baixa vibração, porque eu sempre vou querer fazer essa comparação, essa polarização, no sentido de que, nossa, Júpiter é o grande benéfico, mas sempre vai ser bom? Não sei, porque ele é crescimento, e aí eu vou adicionar uma outra palavra aqui, ele também é expansão. Se Júpiter está numa casa, por exemplo, na casa 6, que é a casa da... A minha? Continua. Olha só, olha que coincidência, não? É a casa da Maria. Se ele está na casa 6, que é a casa da servidão, onde a gente veio para servir, que diz muito sobre... Muitos também interpretam a casa 6 como sendo uma casa kármica. Por que você veio servir aqui? Qual foi o pecadinho que você cometeu antes para você estar precisando servir aqui? Então, se você tem um Júpiter na casa 6, ele vai expandir o teu karma. Então, é bem matemático esse ponto, que a astrologia e matemática se conversam. Menos com menos dá mais. Então, você ter um planeta maléfico numa casa maléfica pode ser bom. Por Saturno, por exemplo, que é um planeta que comprime. Se Júpiter expande, Saturno comprime. Então, se você tem um Saturno na 6, você vai comprimir o seu karma. Você vai viver ele de forma diminuta, não é? Mais com mais também dá mais. Então, um Júpiter, uma casa boa aí, na casa 2, vai assim... A gente falou, né, no vídeo passado que a casa 2 é a casa do tangível, e
para adquirir o tangível, é necessário poder aquisitivo. Se você tem uma casa de expansão, você tem um planeta de expansão na casa do poder aquisitivo, você provavelmente tem uma tendência a ser uma pessoa rica. Sim. Tá? Uma pessoa que o dinheiro chega fácil para você. Sim. Tá? E eu gosto de Júpiter também, aquela história de sorte, né? Quando a gente olha para o mapa, onde que eu tenho sorte? Eu acho que sempre que a gente olhar para o nosso mapa, olhar com essa coisa gostosa do positivo, porque eu acredito muito em PNL, né? O que a gente acredita, a gente atrai. Então, se eu olhar de uma forma positiva para minha vida, eu vou atrair. Então, como eu tenho esse Júpiter na casa sorte, o que eu falo? Eu tenho sorte com o trabalho. Uhum. E, de fato, eu não me divulgo, eu trabalho com obra, projeto de arquitetura, e raramente, às vezes, eu posto no Instagram quando eu tenho tempo. E nunca deixei de trabalhar. E você é autônoma? Sou autônoma. Olha só. Então, pelo contrário, né? Tenho que ter cuidado com o excesso de trabalho, né? Esse Júpiter está falando sobre o excesso, senão eu tenho uma tendência a servir demais, acabo atraindo, às vezes, pessoas muito mimadas que querem, de fato... explorar. Então, hoje, como eu tenho essa consciência, eu tento dar esse limite, porque é legal, eu sei que a pessoa quer alguém que sirva, porque tem pessoas que não gostam de servir. Então, não, eu não tenho esse problema, eu vou servir muito bem, porque eu tenho responsabilidade, porque, né, a minha lua em Capricórnio, mas eu tenho que dar um limite, senão eu trabalho demais. Isso, é nesse lugar. E muito legal, já que a gente está falando de trabalho, porque a casa 2, a casa 6 e a casa 10 são as 3 casas de terra, né? De aterradas. A 2 é trabalho como dinheiro, como sustento. A 6 é trabalho como servidão. E a 10 é trabalho como glamour, como a carreira, como posição social. Sim. Não é? Status. Eu gosto de falar da casa 10 e comparar ao Empire State Building, que é aquilo ali, né? Aquele monumento, né? Onde é a tua casa 10? É o teu Empire State Building, é o teu monumento que te traz status, exatamente. Exatamente. Então, a casa 10 é uma casa kármica? Não sei, eu acho que não necessariamente. Um Júpiter na casa 10 vai te trazer trabalho por uma condição de status, não? Se eu não me engano, Neymar e Anitta tem Júpiter de casa 10. Tá? É o trabalho pelo status. E assim... Muita evidência também eles têm, né? O status deles, social, faz eles brilhar. Exatamente. E assim, gente, Júpiter, ele é o grande benéfico. Então, ele vai trazer o benefício de qualquer jeito. Porque não é a minha opinião sendo posta aqui, tá? Tanto Neymar quanto Anitta são personalidades muito polêmicas publicamente. Tem muita gente que ama e tem muita gente que odeia. Sim. O dinheiro deixa de vir para eles? Não. E justamente talvez esse excesso, que é Júpiter, dessa exposição da vida deles, do que eles fazem, ajudem eles a ganhar dinheiro. Porque o hater traz dinheiro, lembra? O hater traz reconhecimento, né? Dizem que o hater é o primeiro sinal de que você tá fazendo sucesso. Quando você ganha seu primeiro hater. Não sei se eu quero. Eu também não, mas enfim. Quando você ganha seu primeiro hater, é o primeiro sinal de que algo ali está fazendo sucesso. Então, assim, foi exatamente o ponto que eu queria chegar. Não importa, tá? O Júpiter, ele vai te trazer o que ele te promete na casa que ele tiver. Sim. Tá? Porque é um planeta muito forte. Ele é o grande benéfico. E o seu Júpiter tá onde? Meu Júpiter tá na casa 9. E tá bem aspectado com Mercúrio. Então eu tenho aí digamos que um talento para os estudos. Sim. Os estudos macro, eu diria.
grandes filosofias de vida. Grandes filosofias, adoro. Inclusive foi um grande impasse na época de escolher assim, que curso superior eu faria. Já morou fora? Já a vida me chamou para morar fora, sim. Meu Júpiter de casa nova é gostosinho, gente. E é em Peixes, então é justamente o meu lado artístico. Eu fui morar fora para fazer uma turnê como cantor. Então... Viu como o Júpiter é sempre legal? O Júpiter é muito legal. Mas eu vou voltar ele para minha casa 6, porque a casa 6 também é a casa da saúde dos animais, né? Então, se eu posso ter sorte com a minha saúde, ou o excesso também de descuido, ou de cuidados demais, né? Eu tenho que ter cuidado para não cuidar demais da saúde, né? Porque o excesso também atrapalha. Uhum. Sabe o que pode ser, por exemplo? Toque. O toque pode ser um Júpiter de casa 6. A pessoa pode... A casa 6, ela fala de limpeza, né? De todas as características do signo de Virgem. Sim. Então pode ser uma pessoa que não consegue não tomar pelo menos 4 banhos por dia. E a gente sabe que isso é extremamente prejudicial para a pele. Sim. Então o Júpiter, ele fala disso, do excesso também. Exatamente. Então, em Júpiter de casa 6, você falou de pessoas que querem te explorar. Um Júpiter, isso sim atrai. O Júpiter sim. Atrai. Porque é isso, ele expande. Então, pode ser também, porque aqui é mais, né, Júpiter, e a casa 6 é o menos. É menos com mais, dá o quê? Dá menos, né? É ruim, é negativo. Então... Mas tudo tem duas polaridades sempre. Sim. Eu só vou falar do negativo porque é o que chama mais a minha atenção nesse ponto. Burnout. Sim. Um Júpiter de casa 6 você pode, na hora de ler um mapa para um consulente, tá? Você pode dizer para ele que ele tem claras tendências a burnout. Porque além do trabalho, também a gente está falando da casa do cotidiano. Então eu tenho que o tempo inteiro me policiar porque eu quero fazer dança, eu quero estar aqui com o Bruno hoje iniciando esse trabalho, eu quero vender meus jogos americanos, sabe? Aí eu falo, opa, aí eu tenho que voltar, falei, calma, o que você dá conta? Né? Calma, porque é esse Júpiter querendo que eu vá para o mundo, né? Que eu faça um monte de coisa. E aí eu tenho que ter esse autocontrole, por isso que é bom saber da astrologia, para eu não ter um burnout, ou não ter tempo de estar na minha casa, de estar comigo, né? Porque todo excesso não é bom. Não é. Nenhum excesso é bom, nem excesso de água é bom. É sério. Então, né, pegar o lado bom, então filtrar desse monte de coisa que eu quero colocar no papel, falar, opa, é aqui. Igual agora, eu tô pensando em fazer ou não iniciar um estudo, né? Então eu tenho que ver minha rotina e deixa eu ver se cabe na minha rotina, senão eu dou uma segurada. Uhum. E outra coisa muito interessante, o Júpiter, ele traz expansão. Não é nada bacana lutar contra essa expansão. Por exemplo, eu tenho um Júpiter na casa 9, que é a casa dos estudos relacionados a dogmas, religiões. Astrologia. Quando a gente fala de casa 9, a gente fala de perspectiva macro. A perspectiva micro é casa 3. Então, eu tenho que ser expansivo quando eu for estudar ou quando eu for me interessar por alguma coisa. Eu tenho que ser expansivo. Por exemplo, magia, espiritualidade, esoterismo, chamem como preferir. O que a gente está fazendo aqui. Eu busco informação de vários lugares diferentes. O lugar que a gente vai para trabalhar nossa espiritualidade é um centro sincrético. Ele mexe com muitos saberes espirituais e muitas energias, tá? Então, assim, o que seria uma pessoa mal aspectada? Um Júpiter de casa 9 que provavelmente está mal aspectado com outro planeta. O Edir Macedo é uma pessoa que tem um Júpiter de casa 9 e que, para mim, ele é claramente mal aspectado. Ele deveria ter sido um cara que deveria ter estudado todas as religiões.
Quando um Júpiter que deve ser macro se recusa a ser macro, chega um ponto em que ele não tem mais o que estudar, porque ele precisa de muito. Aí o que ele faz? Ele começa a inventar. Mas é Júpiter. Não gostei. Deixou de ganhar dinheiro? Edir Macedo? Não. Com espiritualidade? Com espiritualidade. Com ensinando coisas limitando a espiritualidade das pessoas. É por isso que eu digo que tá mal aspectado. Sim. Porque um Júpiter de casa 9, ele tem que expandir a espiritualidade das pessoas como um líder espiritual. Sim. Mas ele limita, ele diz que só existe um Deus, ele diz que só existe uma forma de ir para o céu, né? De fazer as coisas certas. Mas é Júpiter. Mas eu gostei dessa analogia que você fez, voltando para minha casa agora, né, que você tá falando, e eu tô pensando, espero que vocês façam igual aí. Então, se eu tenho meu Júpiter de casa 6, que é sobre trabalhar, então eu tô fazendo da forma certa, né, porque eu sou designer, engenheira, faço projeto de arquitetura, trabalho com obra, com projeto, estudo Feng Shui, então eu tenho que conhecer um pouco de tudo, para agora eu ver o que faz mais sentido, até mesmo quando eu falo com as pessoas, né, eu tenho mais razão do que eu faço, porque eu experimentei um pouco de tudo. Então eu consigo ter, e aí ajuda a minha casa 10 em Capricórnio, né, porque eu tenho um sucesso a longo prazo, né, porque eu vou estabilizando minha carreira. Uhum. E aí essa casa 6 é muito importante para isso, eu experimentar um pouco de tudo, trabalhar com tudo e não me limitar, porque Júpiter, onde você tem ele, você não tem limite. Então, se você, de fato, explora essa casa, você tem o poder de fazer tudo. Eu estou sem palavras. Júpiter é um planeta poderoso mesmo. Ele é poderoso e ele é benéfico. E por mais que você tome decisões ruins, por mais que ele esteja de repente num lugar que não seria o ideal para ele é o grande benéfico, então ele vai trazer coisas boas. Use, bem usado, e eu gosto de acreditar, é sua sorte. É a flecha apontada para cima onde você tem que crescer. E a sorte muda seus alvos, né? É isso. Obrigada por hoje. Não deixa de clicar no like, deixa seu comentário sempre, ajude o nosso canal e vamos crescer junto. Em breve as lives, hein? Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.